da importância de nós ministrarmos as famílias, né? Há essa grande necessidade. Se o casamento, de alguma forma, a gente consegue fortalecer, instruir, edificar, isso vai refletir nas outras relações que nós temos, com certeza, de forma muito positiva. Vamos orar e irmos para 1 João. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio que é compartilhar a Tua palavra, Senhor. Eu oro que aqueles que me ouvem essa manhã sejam edificados, instruídos e fortalecidos com a ministração da palavra de Deus. Fala aos nossos corações, renova as nossas forças, Senhor. Edifica cada um de nós no nosso ser interior. Traz cura essa manhã. Eu creio que o Senhor há de curar lá no íntimo do nosso ser, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito, pelo agir da Tua palavra. Então eu te agradeço já por isso. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, vamos lá então. 1 João capítulo 3, a partir do verso 19, essa manhã. 1 João 3, a partir do verso 19, fala assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, nesses últimos... Ô, Kleber, me dá só um pouquinho de retorno, por favor. Embora a igreja esteja vazia, parece que se eu não me ouço bem... Isso, Lídia. Muito bem, Lídia. Já está aprendendo. Eu vou falar com a Lídia direto. Muito bom, Lídia. Que aí eu grito menos. Minha voz dura mais. Nesses últimos domingos, nessas últimas semanas, pessoal, nós temos sido desafiados. Eu tenho sido desafiado e eu espero que você também esteja sendo desafiado a viver o amor na sua forma mais profunda, de uma forma verdadeira, de uma forma real. E quando nós falamos a respeito do amor cristão, o amor que Deus espera de nós estamos falando do amor ágape. Sabemos que várias palavras do grego são traduzidas para o nosso idioma como amor. Mas o Senhor, quando Ele fala conosco aqui dessa manifestação de amor dentro do corpo de Cristo, Ele nos desafia a amarmos de forma ágape. E o que isso significa? Significa o amor incondicional. Quando nós olhamos no dicionário, ele diz a seguinte coisa: que não depende de, é um amor que não depende de algo. Ele não está sujeito a qualquer tipo de condição. Não é algo que você dá em troca para receber
em troca. Ele também não tem restrições, limitação de nenhum tipo, e ele é incondicionado. Então é um amor que parte de Deus para nós e de nós para o outro, sem esperar receber nada em troca. É quando eu percebo uma necessidade, quando eu vejo uma situação, em amor eu vou agir. Normalmente, colocando em prática os dons e os talentos que Deus me deu. A capacidade que Deus me dá de colocar em prática esse amor dentro do corpo de Cristo. E João está dizendo aqui em 1 João que esse amor ele deve existir entre o corpo de Cristo, entre os cristãos. Então, como igreja, nós não podemos ser um grupo assim que as pessoas vêm, sentam, ouvem uma palavra, vão embora, não conversam, não se conhecem, não. Nós temos que desenvolver intimidade e proximidade uns com os outros. Esse amor deve existir aqui entre nós. E o exemplo que o Senhor nos dá é como eu vos amei. Quando ele diz, agora um novo mandamento. Era o próximo como a ti mesmo, mas agora ele diz como eu os amei. E como ele nos amou? Ele nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Então é esse tipo de amor que ele espera que tenhamos uns pelos outros, que possamos nos entregar. E quando isso acontece, pessoal, o corpo é abençoado, você é abençoado, eu sou abençoado, os irmãos são abençoados, e as pessoas de fora, quando olham isso, vão perceber que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos cristãos. Lídia, está acompanhando aí certinho? Ontem nós tivemos um encontro. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui na igreja. Eu estou rindo, gente, mas é da minha conversa com a Lídia agora. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui na igreja e eu fiquei agradecido pelo Lucas Emanuel, pela Nancy. Infelizmente, ambos não estão aqui hoje. O Lucas teve um jogo, a Nancy foi convocada para um evento. Mas pelo sacrifício deles ontem de ficar com as crianças. Tinham muitas crianças aqui ontem. Foi desafiador. O Lucas falou assim, né? Ele desenvolveu, eles começaram bem e tal, a Nancy, aí daqui a pouco foi chegando criança, aí o Lucas disse assim, Nancy, é o seguinte, desde que estejam bem fisicamente, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Tipo assim, vamos só se preocupar com a integridade física deles para a gente entregar essas crianças bem para os seus pais. Aí ele falou assim, teve novidade, teve suco na parede, teve um bocado de coisa, mas graças a Deus fluiu. Né? E a Nancy ficou tão feliz, ela contou um testemunho, né? Que quando ela chegou aqui na igreja, ela disse para mim assim, eu queria ficar com as crianças, né? Logo na primeira vez, eu já trabalhei com crianças, aí eu falei para ela assim, irmã, tu vai ficar um dia com as crianças, mas as crianças são o nosso bem mais precioso, então para poder ficar com as crianças leva um certo tempo, né? Da gente se conhecer, de estar se preparando e tal. Aí ontem ela falou assim, eu estou na época que eu estou completando 1 ano de igreja e o Senhor está me dando esse presente de poder hoje ficar, né? Participar aqui das crianças. Então, foi muito bom, agradável isso. Falei, espero que isso não tenha te desanimado, né? É um grande desafio, né? Mas ela ficou feliz, ficou animada, contente. E é o que nós vimos na semana passada, pessoal, quando ele fala lá no verso 18 do capítulo 3, que ele diz para nós assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, né? Em obras, em atitude e de verdade. Então, esse amor nosso deve ser manifesto em atitude, em prática, em decisões. E é bom nós vermos isso, é legal nós vermos isso. O Estefan ontem se propôs,
A irmã Soraya talvez não viria ao encontro por causa da cirurgia. Ele perguntou, precisa de alguém que fique na portaria? Amém, precisamos de alguém que fique na portaria. Acabou que a irmã Soraya também veio, né? E participou também. Então, isso significa o amor manifesto em prática. E é algo assim que flui de dentro dos nossos corações. É aquela coisa, você vê a necessidade, o cristão que tem um relacionamento com Cristo e diz, eu estou apto a suprir essa necessidade. E você diz, Senhor, eis-me aqui, né? Envia a mim, não é nem tão longe, é aqui pertinho, mas me envia. Eu quero ser a resposta dessa oração, a bênção para esse corpo. E a verdade, pessoal, é que nós vamos ser sempre mais abençoados. Nunca vamos dar mais do que vamos receber quando o negócio é com Deus. A gente sempre vai receber mais, porque o Senhor sabe a maneira que Ele trabalha. Então, que estejamos dispostos, que estejamos disponíveis, que estejamos desejosos a sermos usados por Deus. E aí nós chegamos à primeira parte do versículo de hoje, do verso 19, que fala, e nisto conheceremos que somos da verdade. Então, nisto o quê? Nisto que eu acabei de falar. Quando eu amo o meu irmão, quando eu coloco em prática o amor cristão, isso mostra que nós somos da verdade. Porque isso não vem da carne. O desejo de servir, o desejo de amar de forma incondicional, não vem da carne. Isso vem do Espírito, isso vem de Deus. E quando nós vemos essas coisas fluindo através das nossas vidas, isso nos mostra que nós somos da verdade. Como diz no verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, nós sabemos que já fomos regenerados, transformados, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, quando nós vemos, através das nossas vidas, pequenos gestos, pequenas atitudes de amor, principalmente por aqueles irmãos que normalmente nós não teríamos afinidade, não teríamos tanta proximidade, e nós vemos das nossas vidas fluindo esses frutos de amor, nós percebemos que passamos da morte para a vida. Porque é fácil amar aqueles que estão mais próximos de nós, mas o amor ágape é o amor incondicional, lembra? Eu amo não é porque é minha filha, eu amo porque é o meu filho. Aí é fácil. Mas eu tenho que amar o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, sou eu, faz parte da minha vida agora. E aí nós vamos crescendo, né? Nós vamos evoluindo, e o corpo vai sendo abençoado, e nós vamos sendo edificados. Há algo assim sobrenatural e espiritual e misterioso da parte de Deus, quando nós exercemos os dons de amarmos uns aos outros. Então, exercemos os nossos dons amando uns aos outros. E isso só é possível, de novo, porque dentro de nós, os cristãos, há a semente divina, aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso mostra que a nossa conversão é genuína. Então, pelo amor, nós vemos que estamos em Cristo. E isso, a segunda parte do verso 19, diante dele, com isso, tranquilizaremos o nosso coração. É interessante esse ponto, né? Essas atitudes, esse viver cristão, de certa forma, ele diz que vai tranquilizar os nossos corações. Então, o que acontece? Parece que existe aí uma certa atribulação, né? Ficamos atribulados muitas vezes com aquela pergunta: será que realmente eu sou um verdadeiro cristão? Será que realmente eu amo a Deus? Será que realmente eu amo os meus irmãos?
De vez em quando o inimigo lança a Bíblia chama de os dardos inflamados do inimigo, que são lançados contra a nossa mente, justamente para causar dúvida, justamente para te tirar do foco, justamente para te colocar para baixo. E quando nós percebemos esses frutos, esses gestos, essas atitudes, isso tranquiliza o nosso coração. Poxa, não, eu estou no caminho certo. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus, né? E essa percepção é importante, ela traz paz e tranquilidade de que a nossa fé é genuína. A nossa fé é não fingida. Eu acho que todos nós aqui, pessoal, estão me acompanhando? Todos nós aqui, acho que o grande desejo do nosso coração, a gente aqui é tudo maduro espiritualmente, é que a nossa fé seja verdadeira. Nenhum de nós quer sair daqui e ficar, pô, eu não sou um cristão, eu sou um cristão falso. Isso não agrada nenhum de nós. Eu acho que todos nós queremos ser homens e mulheres genuínos na nossa fé, íntegros na nossa fé, né? E esses frutos mostram isso. Porém, e se mesmo assim o nosso coração ainda querer nos atacar? E se mesmo assim o nosso coração nos condenar? Porque acontece. Quantos de nós, mesmo assim, vendo os frutos, no momento seguinte, no dia seguinte, somos atacados? Talvez porque depois a gente reflita e fala, poxa, eu acho que a minha palavra não foi a que deveria ter sido, o meu gesto não foi o que deveria ter sido, eu poderia ter ido um pouquinho mais, um pouquinho além, ser menos crítico em alguma situação e mais solícito. E aí o nosso coração começa a nos condenar, nós começamos a entrar nesse confronto, e aí de novo vem aquela dúvida, será que você é um bom cristão? Será que você é um bom pastor? Será que você é um bom líder? Será que você é um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, alguém que realmente representa a Cristo? Como diz o verso 20, a primeira parte do verso 20, pois se o nosso coração nos acusar, nós vamos enfrentar isso. E não importa o nível de maturidade espiritual que você tenha. Você pode estar muito tempo caminhando com o Senhor e pode ser que... Porque vai depender da circunstância, vai depender da situação. É uma situação que, de repente, te desestabiliza. Você pensa, poxa, agi errado. E o inimigo vem e te ataca. Aí o teu coração, esse que é o problema, né? Porque vem de dentro de você. Já não é mais alguém que está te dizendo, é algo que você está sentindo. Então é complicado quando você começa a sentir algo de dentro. O teu coração começa a te condenar. Esse acusar é culpar, é apontar falhas, é desqualificar. Então imagina, se o teu coração começa a te culpar, começa a te apontar falhas, começa a te desqualificar, como é que nós agimos? A palavra de Deus, primeiramente, pessoal, diz que nós, não como cristãos, nós não devemos viver em condenação. Porque o Senhor Jesus vai dizer que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Para que o mundo, através dele, fosse salvo. Não para condenar. Quem condena é a carne, quem condena é o homem, quem condena é Satanás. Jesus, ele diz, eu vim para salvar. As pessoas condenam, o inimigo condena, e o pior, o nosso coração nos condena. E aí nós temos que aprender a lidar com isso. Um exemplo de que Jesus veio para salvar, né, restaurar, vocês lembram da mulher pega em adultério? Uma mulher foi pega em adultério. Na verdade, havia uma grande manipulação também daquela situação, porque eles queriam pegar Jesus, então arrastaram a mulher até ele, vocês conhecem essa história, e disseram para ele, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que todo mundo que é pego em adultério deve ser apedrejado. Eles falam isso para confrontar a Cristo, para ver se ele iria contra a lei de Moisés.
E ele não veio para ir contra a lei, ele disse que ele veio para cumprir a lei. Só que eles já estavam manipulando a situação porque os dois deveriam ser pegos e apedrejados até a morte, não apenas a mulher. E Jesus, com muita sabedoria, diz: então atire a primeira pedra aquele que nunca teve pecado. É dito que ele escreve algumas coisas, né, no chão. O pessoal insinua que aquilo que ele escreveu deve ter tocado no coração daqueles homens. De repente ele até aponta algumas situações de alguns, que já é o suficiente ali deles serem confrontados com o próprio erro. E aí diz que todos eles vão largando as pedras e saindo um por um. E aí Jesus diz para a mulher: onde estão aqueles que te condenam? Ela diz: não vejo ninguém. Ele também não. Então vá e não peques mais. Então ele tira aquela sensação de condenação, de culpa, há um arrependimento, há um perdão, há uma restauração. A mulher do poço, que também era uma mulher que vivia uma opressão e um julgamento muito grande da sociedade, encontra com Jesus no poço. Ela ia ao horário de maior sol, mais forte, para fugir do convívio das outras pessoas, porque a vida dela era a novela que todos assistiam e comentavam. Então, para fugir do pessoal, ela vai num horário que não tem ninguém, ela encontra com Cristo ali. Ela até acha estranha: como é que você, um judeu, fala comigo que sou samaritana? E é interessante, pessoal, olha que legal isso. Ele disse que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário? Por causa dessa uma mulher. Esse é o coração do nosso Senhor Jesus. Ele é preocupado com uma vida, com uma ovelha. O Senhor Jesus jamais trocaria a multidão por uma pessoa. Ele sempre está atento a uma pessoa, uma vida. Também a multidão. Mas é interessante ver como ele está atento ao detalhe, a você, a mim, a nossa situação. E tudo está debaixo do controle dele. Então ele também fala com essa mulher, né, tem aquela história, ele manda ela buscar o marido dela, chama o teu marido. Ela fala: não tenho marido. Aí ele diz: é verdade, você não tem marido, você já teve 5 maridos. E esse que está com você agora não é nada sério, não é teu marido. E também Jesus ali convence aquela mulher do pecado e ela se arrepende e aquela culpa também lhe é tirada. Ele restaura, ele veio para restaurar, ele veio para tirar essa culpa, ele veio para tirar esse peso das nossas costas. Mas como nós estamos lendo aqui, o nosso gesto de amor tranquiliza o nosso coração, dizendo que nós estamos em Cristo. Entretanto, o nosso coração às vezes nos condena. E é o que ele está dizendo: e se o teu coração te condenar? É aí que entra o ponto que o cristão vive pela fé e não por sentimentos. Nós não podemos dar ouvidos aos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. A palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo Jesus, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que surgem coisas novas. Essa é a palavra de fé. Essa é a palavra da verdade. O teu coração vai dizer o contrário. A tua mente, aquele conflito interno que nós enfrentamos, que acontece de repente depois de uma situação, depois de alguma coisa onde nós não agimos da maneira que nós gostaríamos, e aí chama a atenção ainda que tem muita carne ainda resistindo, e aí a gente entra em condenação. A gente fica chateado, mas nós temos que crer na palavra que, não, eu fui perdoado. Não, todos os meus pecados foram perdoados. E é importante nós entendermos isso, pessoal. Embora o perdão seja imediato,
Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o perdão de Deus para você é imediato. Justificado, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Só que o processo de santificação é mais lento. Então, às vezes, a gente entra nesse conflito. Porque, a Bíblia diz que eu sou perdoado de todos os meus pecados, mas o meu processo de santificação aqui está me dizendo o contrário. Está confrontando o Espírito. Está me deixando triste, meu coração tem me condenado. E aí a gente se condena. A gente dá ouvidos ao nosso coração. E a gente começa a dizer e acreditar. Eu não sou um crente verdadeiro. Eu não sou um crente genuíno. E aí acontece o contrário daquilo que nós lemos. Em vez do nosso coração se tranquilizar, o nosso coração se agita. Nosso coração fica agitado, a gente recebe culpa, condenação. Aquela ilustração, né, que o inimigo vem e começa a martelar essas caraminholas na nossa cabeça. Aí chega um ponto que você já aceitou e você começa a fazer sozinho. Aí ele já vai botar a coisa na cabeça de outro, porque você já está ali batendo na sua própria cabeça sozinho. E não é isso que Deus quer de nós. Nós temos que agir pela fé. O Espírito está trabalhando nas nossas vidas. Você precisa ter mais paciência com você mesmo. O Senhor não é tão duro com você. Por que você é tão duro com você mesmo? O Senhor não está nos pegando ali pelos braços e nos sacudindo e dizendo, você já deveria ter mudado e avançado. Ele não faz isso. Por que nós fazemos isso? E ainda da pior forma, que é na forma de condenação. Da pior forma, que é na forma de desqualificar, de te tirar do caminho. Isso é o inimigo, pessoal. Sempre que alguma coisa surge que vai te afastar da congregação, que vai te afastar de um relacionamento com Deus, que vai te afastar da comunhão dos irmãos, não pode ser de Deus. Não tem como ser de Deus. Isso é o inimigo. O inimigo que quer condenar, ameaçar, afastar, entristecer. Você foi perdoado. Deus está trabalhando na tua vida, é um processo. Lembre-se disso, Jesus já te perdoou e agora você tem uma plaquinha aqui, né? Eu sou uma obra em progresso. Eu sou uma obra em progresso. Deus está trabalhando. Eu sei, às vezes eu falho. Eu sei, às vezes eu falo algo que não deveria dizer. Às vezes um tom que eu não deveria usar. Às vezes coloco os pés pelas mãos, como é a expressão. E aí é nessa hora que a gente precisa ser verdadeiro também e dizer, gente, me perdoa. Né? Me desculpa, me perdoa. É por isso que eu preciso de Jesus também. E aí você se olha de uma perspectiva correta. Isso te ajuda a olhar os outros também de uma perspectiva correta. Porque às vezes nós também exigimos muito dos outros. Queremos que as pessoas tenham um padrão muito elevado que nós mesmos não vivemos. E aí ficamos tão frustrados, ficamos tão chateados, ficamos tão ofendidos com os irmãos. Uma vez meu pastor me ensinou uma coisa que me libertou desse tipo de frustração. Ele disse assim para mim, Alexandre, fica surpreso quando alguém fizer uma coisa boa para você. Aí você se surpreende, quando alguém tiver uma atitude boa, um gesto bom. Agora, quando alguém fizer alguma coisa que te machucou, isso é a natureza humana. Estava esperando o quê da pessoa? É uma obra em progresso. É uma obra em progresso. Mas a verdade não é o que o teu coração está dizendo. A verdade é o que a palavra diz em Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Como o pastor Marcelo falou ontem aqui no encontro de casais, que vem depois de Romanos 7, da luta da carne, né? E depois vem esse cântico, que ele usou essa expressão. Não caminhamos por sentimentos, mas pela fé. Se o teu coração diz que há condenação, a palavra de Deus diz para você que não há condenação. Eu sou uma obra em progresso. Eu não aceito as mentiras de Satanás. Deus está trabalhando na minha vida. O importante, pessoal, nessa questão toda, apenas é reconhecer o erro. Eu preciso reconhecer o erro, porque se eu não reconheço o erro, aquele problema me acompanha. Se eu reconheço o erro e me arrependo do erro, eu prossigo na graça. Jeremias 17:9 fala para a gente assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Já pensou a respeito disso? Já parou para refletir nisso? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então não podemos caminhar por sentimentos, mas pela fé, pela palavra escrita, pela palavra revelada, pela palavra que nos é dita. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que o teu coração te condene, como ele vai dizer no verso 20, na segunda parte, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aquilo que eu falei um pouco mais cedo, ele não está te sacudindo. Primeiro que ele sabe do que nós somos feitos. Ele escolheu vir a esse mundo para nos resgatar, sabendo quem nós éramos. Né? A palavra de Deus vai dizer assim: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando nós não queríamos saber de Deus, quando nós xingávamos ao Senhor, rejeitávamos ao Senhor, foi nesse momento que Cristo morreu por nós. Imagina agora que a gente quer comunhão com Ele. Ele já, ele já nos amou o máximo naquela época. Não é nem que Ele nos ama mais. É só que, por que eu vou ficar com esse sentimento de que Ele está bravo comigo? De que eu o desapontei? Sendo que naquela época, que eu pisava na bola de verdade, querendo, Ele me buscou, se entregou por mim, veio atrás para me resgatar. Quanto mais agora, que somos filhos. Para pensar num relacionamento de pai com filho. Teu filho pode fazer o que for, mas é o teu filho. O amor não muda. Pode ter um sentimento de alegria, tristeza, mas o amor não muda. E nós somos imperfeitos, né? O nosso padrão de amor não é nem para ser usado como o padrão de Deus, é só uma pequena ilustração muito distante do que é o amor de Deus, porque às vezes pais rejeitam os próprios filhos. Mas pelo menos ilustra algo na nossa mente desse amor de Deus. Ele é maior e conhece todas as coisas. Então, não dá ouvido ao teu coração. E aí ele fala no 21, se o teu coração te acusar, temos confiança diante de Deus. Se o teu coração continua ali martelando você, nós temos confiança diante de Deus, temos ali quem? Um advogado, que está dizendo diante de Deus, o Alexandre é regenerado, o Alexandre foi lavado pelo meu sangue, não há culpa, não há pecado, foi perdoado. E é dessa forma que nós temos que caminhar, pessoal, porque o ataque vai ser constante, não vai parar. Principalmente depois de um momento que você der uma tropeçadinha. Deu uma tropeçadinha, vem o exército do mal na tua mente te colocar para baixo.
Às vezes até um irmão, às vezes até uma pessoa de perto vai ser usado pelo inimigo. Aí o Senhor nos dá discernimento espiritual também para sabermos lidar com essas coisas. E aí eu sou uma obra em progresso. Eu preciso olhar para o meu irmão também como uma obra em progresso. Deus está trabalhando na vida de todo mundo. Deus está edificando todos nós. A Nancy descobriu esses tempos que Paulo também tinha esse sentimento, não é, Nancy? Romanos 7, do 14 até o 24. Tu vai falar, Paulo, o autor das Escrituras Sagradas? Paulo. Ele vai dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós conhecemos o texto e sabemos que quem nos livra é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vivenciou esse conflito, a luta entre a vontade, o desejo e as ações. Muitas vezes não sendo capaz de fazer aquilo que gostaria. E odiar aquilo que estava fazendo. A vontade de fazer o bem estava lá, mas a capacidade muitas vezes estava limitada, faltava. Mas ele sabia que dentro dele, ele tinha o prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Tanto que ele sabia que estava errando. Antes de Cristo, nós pecávamos e não sentíamos culpa ou punição ou nada disso, porque não sabíamos que estávamos errando, talvez em uma coisa ou outra, mas normalmente é normal. Mas quando a semente de Deus habita em nós, nós começamos a perceber essas coisas. Ele entende a nossa situação, e Jesus entende a nossa situação. Então, em nome de Jesus, jamais aceite condenação. Condenação do coração, condenação dos outros, condenação de Satanás. Hebreus 4, do 15 e 16, fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele te conhece, ele me conhece. No nosso pior momento, ele nos amou. Não imagine que Deus vai olhar para você assim e vai falar assim: ah, Kleber, de novo? Outra vez? Como é que pode? Ele foi tentado em tudo, ele sabe o quanto é difícil. E ele sabe que nós temos o problema da carne, da natureza pecaminosa. Então ele entende a nossa limitação.
que se não for o Espírito trabalhando, o nosso natural é aquilo. Por exemplo, eu sempre fui um cara explosivo, então o natural é a explosão. O que está te mudando é o Espírito. Não é você que fez um curso, né? 5 maneiras para não ser mais explosivo. Isso não vai existir nunca. Deixa o Espírito trabalhar, deixa o Espírito agir, deixa o Espírito trabalhar, e ele está trabalhando, ele está trabalhando. É um processo. O perdão já veio, mas o processo é longo. Mas não fique em condenação, porque nem o Senhor Jesus te condena. Na verdade, Ele entende. Ele está dizendo, eu sei. O Marcelo falou uma coisa aqui, a Márcia falou uma coisa aqui ontem interessante, né? A respeito da comunicação dentro do casal. Às vezes, ela diz assim, uma pessoa dentro da família foi criada daquela forma. Então, na família dela, os problemas eram resolvidos com palavras duras, com ataques. Então, a pessoa entra num relacionamento e ela só sabe aquilo. Ela aprendeu daquela forma, então ela vai agir daquela forma, a menos que o Espírito comece a trabalhar e operar. Por isso da importância que ele falou, o primeiro ponto do Espírito ser quem alimenta a alma. Porque se a carne for quem alimenta a alma, é guerra, é boom, né? A foto do... Mas se for o Espírito que alimenta a alma, é paz. Se o Espírito estiver alimentando pelo menos já uma alma, já é uma vantagem, porque é uma alma com sabedoria e vai saber entender as coisas, enxergar as coisas com discernimento espiritual. Quando os dois forem alimentados pelo Espírito, aí é bênção, é permanecer e deixar Deus trabalhar. Então, tenhamos ousadia. Que nenhum sentimento de condenação te impeça de se aproximar de Deus. Que nenhum sentimento de condenação faça com que você pense que não é digno do Senhor, não é digno da casa de Deus, não é digno da comunhão dos irmãos. Isso não existe. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe quem ele escolheu amar. Nenhum de nós surpreende a Deus. Já parou para pensar nisso? A gente se surpreende uns com os outros, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, esse teu lado eu não conhecia. Mas não tem um lado de nós que o Senhor não conheça. Ele olha lá dentro, que temos dois, o lado de dentro e o lado de fora. Às vezes a gente deixa mostrar muito o lado de fora, né? Aí de vez em quando escapa o lado de dentro, aí esse teu lado eu não conhecia, mas na verdade é o lado de dentro que o Senhor conhece. Ele não se surpreende. Ele diz, foi por isso que eu vim. Foi por isso que eu te amei. E eu peço que vocês possam demonstrar isso, viver isso uns com os outros. Encerrando aqui, verso 22. E aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então presta atenção, o inimigo quer te afastar do trono. Mas a palavra, o Senhor vai dizer, não se afasta do trono. Se aproxima do trono. Para clamar, para buscar, para desenvolver comunhão, para pedir. E quando pedimos, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E, de novo, são aqueles pequenos frutos de amor que nos mostra que nascemos de novo, que tranquiliza o nosso coração, como nós vimos no verso 19. Jamais permita que alguém diga que você é indigno do trono da graça, porque isso é mentira. É porque é pela graça. Deus não está triste contigo. Deus não está desapontado com você. Às vezes nós achamos, eu desapontei ao Senhor. Você não desapontou o Senhor. Eu acho que é impossível alguém desapontar o Senhor.
Ele conhece todos os dias da nossa vida, até o final. E aí ele vai dizer, aquilo que pedimos, recebemos. E aí eu te pergunto, você está pedindo? Porque isso me confrontou. Alexandre, não é na tua força, é no meu poder. Eu só quero que você peça. Só quero que você me busque. Só quero que você se entregue. Só quero que você se derrame. E o que você pedir, eu vou conceder. Porque nós estamos permanecendo nos seus mandamentos. Caminhando na luz. Lembra, nós saímos do caminho das trevas, estamos no caminho da luz, estamos no caminho dele, estamos no caminho do trono da graça. E aqui é o caminho onde nós pedimos e recebemos. O que você gostaria de pedir? Está pedindo? Ou está envergonhado de pedir porque o teu coração te condena? Já parou para pensar nisso? A condenação é justamente para te afastar do trono da graça? De pedir, de estar junto com Deus? E o mandamento é este, verso 23. Que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Nós estamos aqui. Eu creio no nome do seu Filho Jesus Cristo, eu estou guardando isso. E estou crescendo no amor uns pelos outros, Deus está trabalhando, eu estou vendo isso e isso tranquiliza. E esse é o desafio, esse que eu estou pedindo. Que essa igreja seja uma igreja que ama. Não uma igreja que reclama, não uma igreja que murmura, não uma igreja que encontra problemas em tudo, mas uma igreja que ama. Que se disponibiliza. Como o Senhor Jesus fez. Verso 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Duas coisas, né? Que crê no seu nome e que ama o seu irmão. Você guarda, você permanece. Quando permanecemos nele e ele em nós, há essa troca, há esse processo bom que acontece nas nossas vidas. Crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, maturidade espiritual. E essa convicção de que o Espírito habita em nós. O Espírito de Deus, quando habita em nós, nós caminhamos em Espírito. Você está no caminho do Espírito, no caminho da verdade, no caminho da luz. Ainda que você tropece, temos que lembrar disso. Ninguém aqui foi glorificado ainda, nós somos perdoados. Perdoados. Ainda não fomos glorificados, ainda não fomos transformados. E às vezes a gente se trata, se cobra, como se já tivéssemos sido transformados, glorificados, e ainda não fomos. Deus está trabalhando. Uma obra em progresso. Vai te ajudar a olhar para você dessa forma, a olhar para o irmão dessa forma. Uma obra em progresso. Deus está trabalhando. Meu coração me condena, eu não aceito a condenação do meu coração, porque Deus é maior. Eu tenho confiança. O trono de Deus está aberto para mim. Não está impedido. E eu me aproximo. E eu sei que isso tudo tranquiliza o meu coração. E esse é o desejo dessa palavra hoje para nós. Que a gente saia daqui tranquilo, em paz. Deus está trabalhando.
Como é a música, né? É meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Ele está trabalhando. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Deus. E eu oro que